o mercado da bola, minha gente. O Campeonato Brasileiro acabou, mas agora o mercado da bola aquecido mesmo. O Cruzeiro, até gravei hoje pela manhã, e vai ao ar logo mais no meu canal, um vídeo falando exatamente que parece que o Cruzeiro entrou no game, né? O Cruzeiro entrou no game, primeiro, entendendo os erros cometidos na temporada. Segundo, o Ronaldo prometendo uma temporada 2024 mais ousada. Terceiro, o Cruzeiro, mesmo com todos os erros cometidos... Gente, vamos lá. O Cruzeiro errou demais. Contrataram um monte de bagre. Um monte. E ainda assim pegou uma vaga sul-americana. Ou seja, se ajusta um pouquinho mais para a próxima temporada. Mas aí o Ronaldo comparecer. Vamos lá, de novo. Não estou dizendo para se endividar, para se complicar, para fazer média com o torcedor. Não é isso. É usar bem o dinheiro, planejar bem as contratações e melhorar esse time consideravelmente. Olha, me faz de fato ficar otimista com o time na próxima temporada. Agora o Elton tá ali. Antes de eu dar boa tarde, o homem já começa a gemer. Olha o pescoço. Olha lá, seu minto, quando eu falo do pescoço dele. Olha lá, Pisquila. Olha isso aqui, seu minto. Olha lá, bicho. Ele começa a se irritar com o que é dito no programa. O pescoço do homem já fica todo vermelho. Boa tarde. É porque são duas discussões aí. Qual é essa? Não, primeiro, a respeito do Cruzeiro, tem que buscar a melhoria do seu elenco, para buscar algo maior que a Sul-Americana. E a outra discussão é a quantidade de vagas sul-americanas que existe para as competições continentais, brasileiras, né, para competições sul-americanas. Porque 8 estão na Libertadores. Até o 14º na Copa Sul-Americana. Só 2 equipes ficaram de fora de competições continentais. Num brasileiro de 20 equipes, 2 equipes. O Bahia, o Vasco na ordem, né? O Vasco e a equipe do Bahia. Outras 4 caíram. 20% do Campeonato Brasileiro cai para a segunda divisão. Ok? Acho muito. É outra discussão, tá, gente? Tô ampliando as discussões aqui. E 70% do Campeonato Brasileiro, 70% disputam competições continentais. Isso é muito. É por isso que eu falei, você tá falando aí, são 2 discussões. Porque hoje, você ficar fora de competições continentais, você tava no bico do urubu, meu irmão. Só o Bahia e o Vasco não teve competição continental. Então, o Cruzeiro entrar na Sul-Americana é mais que assim, foi a obrigação da obrigação, porque não dava mais para ficar da forma que ficou. Disputando rebaixamento o tempo todo, o drama que o Cruzeiro viveu na reta final, enfim, é assim que eu penso as duas pontas que o Everton falou. O Cruzeiro, ele tem que entrar em competições a partir de agora, porque até a métrica que o Ronaldo tinha dado e a gestão do Ronaldo tinha colocado era que o Cruzeiro ia ficar entre 10º e 12º, se não me falha a memória, no início do ano, 10º a 12º. Ele atingiu o objetivo dele, só que a partir de 2024, as cobranças vão ser maiores. E eu acredito que o Cruzeiro vai tentar montar um time bem mais forte do que montou nessa temporada. Seguramente. Mas você me entendeu? Você me entendeu? Eu entendi, Elton, só que é o seguinte, eu reafirmo que mesmo com um caminhão de erros cometidos, porque convenhamos, né, o diretor, sim, o Cruzeiro não tem uma grande referência na direção de futebol. Ok. Né? Não tem. Né? O Cruzeiro foi muito mal assistido nesse aspecto, o Cruzeiro se preocupou muito com a questão das planilhas e pouco com o futebol. Entendo as dificuldades financeiras, ninguém está dizendo que é diferente disso, só que diante dos erros cometidos e da entrada na Sul-Americana, vai ter que de fato se ajustar, montar um time bem melhor. E se monta um time superior, por exemplo, ao do Fortaleza, isso não garante nada, mas já te dá uma esperança de que ele pode entrar para disputar e ganhar uma Sul-Americana, tá? E aí se traz um treinador, aí a questão do encaixe, por isso que não dá, viu, Cruzeiro? Para demorar demais tomar a decisão do treinador. Não dá. A cada dia que você ganha, mas tá de férias. Mas o planejamento, cara. Então já vou fazer o planejamento para a temporada começar, já tentar ajustar esse time o quanto antes, para que o Cruzeiro saia na frente de vários outros na próxima temporada. Agora, não tem jeito. A promessa que o Ronaldo fez
de que seria um 2024 mais ousado, só pode me fazer acreditar que mais ousado, porque vai ter mais dinheiro, e de fato vai. Então eu estou bem otimista, sim, com o Cruzeiro na próxima temporada. Igual o Thiagão está aqui, eu quero saber se ele está. Porque enquanto o Elton falava, ele balançava a cabeça, reprovando tudo que o pessimista Elton Novaes está dizendo. Boa tarde, Thiagão. Boa tarde, Everton, os companheiros, pessoal de casa. Eu até acho que o ano de 2023 do Cruzeiro teve alguns erros aí, principalmente essa questão da escolha do treinador. Cruzeiro que começou a temporada já sabendo que o Pesolano ia embora. Tem que trazer um treinador agora, e acho que o Cruzeiro até demorou um pouco, porque no jogo que garantiu a permanência na primeira divisão do ano que vem, já deveria ali já começar a busca por um novo treinador. Como o Ronaldo disse que ano que vem o Cruzeiro deve fazer um ano ainda melhor, sim, ele precisa fazer investimentos aí mais fortes. Acho que essas movimentações de jogadores que saiu notícia aí, né, ontem e hoje mesmo, alguns que não ficam, outros que o Cruzeiro também pode estar ventilando aí, dá sim uma expectativa de um Cruzeiro ainda melhor para o ano que vem. Mas eu acho que não vai ser tão melhor assim, viu, Everton? Acho que em 2024, se o Cruzeiro já não ficar ali naquele miolo até a 30ª rodada brigando pelo rebaixamento, a meu ver, já é sim um bom ano para o Cruzeiro em 2024. Eu vou agora aproveitar que a Pink Panther Thaís Santos está aqui, vou te chamar para o giro. O que tem de novidade no Cruzeiro? Quem está chegando, quem está saindo, como é que está a situação de treinador? Por gentileza, Thiagueira, boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde, pessoal de casa, amigos aqui que estão conosco. Olha, primeiro em relação à comissão técnica, HG, consegui apurar que o Cruzeiro, de fato, assim como deu o Globo Esporte já essa informação, que o Cruzeiro vai fazer uma entrevista com os dois nomes que estão à frente nessa lista. O Fernando Gago e o Gabriel Milito. Hoje, o Fernando Gago, que tem 37 anos, foi treinador do Racing entre 2021 e 2023, comandou o Racing por 109 partidas, é o plano A da diretoria do Cruzeiro. Então, hoje, o Fernando Gago é o plano A da diretoria do Cruzeiro. É um nome que agrada muito à gestão do Ronaldo Fenômeno. Ainda haverá uma entrevista para tentar entender o que ele pensa do futebol brasileiro, o que ele pensa do elenco do Cruzeiro e o que ele planeja trabalhando à frente do Cruzeiro. E aí, caso ele responda de forma positiva nessa entrevista, as respostas agradem ao departamento de futebol do Cruzeiro, é possível fazer esse investimento no Fernando Gago. O outro nome que agrada é do Gabriel Milito, treinador que também fez muito sucesso pelo Argentinos Júnior. E aí o Cruzeiro também vai se reunir com esse treinador, vai conversar, vai entrevistá-lo e entender, olha, quais são os seus planos de futebol, o que você trabalha pensando em futebol brasileiro. E aí, caso o nome do Gabriel Milito também se encaixe, ele vai ficar nessa reta final ali de processo seletivo, basicamente, com o Fernando Gago. Mas hoje, o plano A é o Fernando Gago e o plano B é o Gabriel Milito. Daqui a pouco eu tenho uma informaçãozinha também sobre um jogador que o Cruzeiro já fez consulta sobre ele. Opa! Então daqui a pouco... Ô, Thaís, já falei aqui que me agrada a ideia de ter um doido como o Gago aí treinando o time e parece que é o ficha 1 mesmo lá no Cruzeiro. Daqui a pouco o Thiago vai confirmar outro jogador que sai, jogador que chega e tal, que aliás que o Cruzeiro consultou. Te agrada esse movimento? Te agrada a carta do Ronaldo, assumir os erros, prometer uma temporada melhor? E te agrada a possibilidade do Gago dirigir o Cruzeiro, Thaís? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você, HG, boa tarde para todo mundo. A gente tem que ser justo, né? Eu fiz críticas à diretoria do Cruzeiro no momento merecidas e principalmente pela postura de que o que me incomodava era aquela convicção certa, sabe? De que nós estamos no caminho certo, tudo está seguindo o nosso planejamento. E aí eu cheguei a falar isso algumas vezes. Futebol não dá para ter uma convicção 100%, porque o tempo todo a gente tem que recalcular a rota. Futebol envolve muitos fatores que a gente não controla 100%. E eu achei que em alguns momentos faltou esse tato, a diretoria acabou falhando muito nisso. É legal você traçar um caminho, mas você tem que entender que ao longo desse caminho você vai precisar mudar essa rota algumas vezes, é normal, é natural. E eu sentia falta dessa postura, sabe? É uma coisa assim, olha, nós erramos, ok, por melhor profissional que você seja, você não vai fazer tudo certo sempre. E eu até fiz um paralelo com o que aconteceu com a diretoria do América esse ano.
chegaram no final da temporada com tantos erros e admitiram, olha, nós erramos, nós falhamos e não tiveram problemas em fazer isso. Porque o América veio de temporadas muito vitoriosas, em que muita coisa deu certo, com essas mesmas pessoas que estão aí hoje, e esse ano a coisa não funcionou. Ano passado a gente elogiou muito, um trabalho que foi muito bem feito, e esse ano a coisa não funcionou. Então começa pelo reconhecimento, isso é importante, isso é muito bom. Agora, eu acho que o mais importante é aprender com os erros. Para mim, o maior erro que essa diretoria cometeu na temporada passada foi a questão de... sabe aquela coisa que a gente fala assim, mentalidade de Série A em Série B e vice-versa? O Cruzeiro quis montar um time de Série B em Série A e pagou um preço muito caro por isso. E acho que agora tem que fazer o caminho inverso. E sobre o Gago me agrada muito e agrada principalmente, primeiro, essa definição de nome para depois pensar em uma montagem de elenco para 2024 de acordo com o treinador que vai vir, o que ele pensa aí sobre futebol. Mas então não veio o reconhecimento ainda, né? Porque do jeito que o Ronaldo colocou no Twitter pós o Campeonato Brasileiro foi que ele tá vendo, torcida, como eu disse, o copo está meio cheio. O copo estava meio cheio. É um sentido, é um sentimento de que eu estava certo quando eu falei na derrota para o Flamengo que eu via o copo meio cheio. Não, o copo estava meio vazio naquele momento. A derrota para o Flamengo... Ali era, gente, aí depois veio a vitória no Clássico. Mas e se fosse o contrário? Depois veio uma demissão do Zé Ricardo, ou seja, o copo não estava meio cheio. Naquele jogo contra o Flamengo estava meio vazio. Veio os jogos sem vitória, depois veio a mudança de treinador. Então, naquele momento estava sim meio vazio. Thiago Fernandes, entra e sai no Cruzeiro. HG, eu estava tentando confirmar uma informação que o nosso amigo Jorge Nicola trouxe hoje mais cedo, que é a respeito da possibilidade de saída do Luciano Castan. E aí eu conversei com o assessor de imprensa do Luciano Castan. O que diz o assessor de imprensa do Luciano Castan, que é o Arthur Virgílio, ele me diz que não tem informação sobre esse desejo de saída do Cruzeiro para que o Luciano Castan deixe o clube. Então, até o momento, não consegui confirmar essa situação envolvendo a possível saída do Luciano Castan. Tentei em relação ao Jussa e, de fato, esse está confirmado. Ele deve voltar ao Fortaleza depois de um período aqui no Cruzeiro. Então, o Jussa, Matheus Jussa, volante, deve de fato retornar ao Fortaleza depois de um período no Cruzeiro. E HG, aí uma informação exclusiva nossa, eu fui atrás para tentar entender o que o Cruzeiro tem procurado nesse mercado da bola. E a diretoria cruzeirense chegou a sondar um atacante argelino. Defendeu a seleção da Argélia, jogou por grandes clubes da Europa, como o Internacional de Milão, jogou pelo Parma. O jogador se chama Isaac Belfodil. Eu não conhecia, não me lembrava dele. Jogador de 31 anos, joga como atacante e é um nome que o Cruzeiro colheu informações para tentar entender se é possível a contratação deste atleta. Ele pertencia ao Al Gharafa, time do Catar. Desde que ele deixou o Al Gharafa, está livre no futebol europeu, ou seja, não assinou contrato com nenhum outro clube. Então é um cara que neste momento está sem clube e aí seria uma alternativa, uma possibilidade para a diretoria do Cruzeiro pensando na próxima temporada. Então o Cruzeiro fez consulta ao Isaac Belfodil, que é um atacante de 31 anos que jogou pela seleção da Argélia. É um nome que agrada a diretoria do Cruzeiro e foi consultado. Não houve proposta, não existe tratativa, negociação em andamento. Houve uma consulta para tentar entender se esse atleta teria interesse de jogar no futebol brasileiro. Isso é ousado e aposta, né? Isso é chamado de ousado, de aposta. É ousado e aposta, mas eu prefiro apostar num jogador de seleção argelina do que num monte que o Cruzeiro apostou na temporada aí que não virou nada. O Cruzeiro se dá pra encher um ônibus e baixo. Eu também acho assim, muito ousado. E eu acho muito ousado demais. Pra caramba. Mas eu acho ousado pra caramba. Eu acho ousado pra caramba. Mas aqui... Às vezes... Mas aqui, o Ronaldo prometeu em 2024 ousado. Aí chega o cara e arrebenta... Beleza. Veja bem, aí a gente fala, não conhecia, acabei acompanhando e é isso concordo. É isso que eu ia te dizer agora. Não tem problema nenhum. Mas o Matheus Pereira foi uma aposta. Mas o aí vai dizer, peraí que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Foi uma aposta. Nunca jogou no futebol brasileiro profissional.
fez temporada boa na Premier League, mas não deixou de ser. Sobre o adaptação e etc. Tanto que demorou um pouquinho para ele tracionar, mas tracionou na reta final. O Arthur Gomes foi uma aposta? Eu acho que sim. Foi. Eu trato como aposta. Pois é. O Marlon, quando foi contratado... Foi aposta. Eu me lembro... Ele foi. Eu me lembro que eu falei, o Cruzeiro resolveu o problema da lateral esquerda. Um monte de gente falou assim, nem no Fluminense era titular. Tá aí o Marlon. O William. O William também, ainda mais pela lesão, né? Pela lesão, funcionou, deu certo. Então o Cruzeiro, lamentavelmente aqui, ele apostou demais. E ele perdeu muito nas apostas que fez. Agora, eu não aponta o dedo e fala, não, vai trazer um maior, porque o Angelino não joga bola, não? Mas você conhece um Angelino? Você conhece um Angelino aí? Conheço aqui, peraí. Zinedine Zidane. Craque, os maiores Zinedine Zidane e Angelino. É só isso. Não, o Slimane. Aqui, o Slimane também. Do Curitiba. Aí, bom jogador. Aí vão falar, sabe o quê? Mas aqui, estão comparando, HG. como é que é o nome dele? Belfodil. Então, Belfodil com o Slimane. Com o Zinedine Zidane. Não é nada disso, nós estamos falando não de jogar existe isso, aposta. não. Ninguém está fazendo isso. A respeito do Slimane, quando começou a circular o nome dele, a gente, opa, esse eu conheço. Opa, esse eu lembro. Esse eu vi jogar. Esse eu não sei. Por isso que eu tô falando assim. Não dá nem pra... Ousado e aposta, não tem comparativo. Não dá nem pra gente avaliar. Eu não dá, conheço. porque de verdade eu eu não não conheço. conheço. Eu também não me lembro dele, eu não sei quem é, mas ele tem um currículo interessante. Passou por Internacional de Milão, Hoffenheim, Werder Bremen, Hertha Berlim. Estamos falando aí de 4 clubes que jogam as principais ligas da Europa. Sim. São 3 da Bundesliga e 1 da Série A italiana. E a Inter de Milão sendo um dos maiores clubes da Itália. Então assim, eu honestamente não me lembro dele. Eu não me lembro mesmo. Eu não posso criar juízo de valor algum falar sobre o Belfodil. Até quando me falaram, eu falei, cara, quem é? Ó, dá uma julgada aí que você vai ver. E aí, apurei pra ver quem era, li um pouquinho sobre a carreira e vi que ele tinha um histórico interessante na Europa. Mas em que pese ter um histórico interessante, eu não lembro dele. Eu não o acompanhei. Então eu não posso... Quando o Bruno Rodrigues chegou no Cruzeiro, aliás, eu queria que você falasse dele agora. Dele. Isso aí eu também tinha. Quando o Bruno Rodrigues... Eu acompanhei a parte ruim dele. Se acompanhava, mas quando chegou, um monte de gente falava... olha o tipo de contratação que o Cruzeiro faz. E olha o que virou, né? Então, tô com vocês. Não dá para avaliar, não dá para dizer, não, esse eu conheço. É porque é que nem o Palácios, lateral direito. Eu não lembrava, eu fui lá assistir. Aí quando eu assisti, o que me chamou a atenção no Palácio? O aspecto físico, ele sobra. Sim. Mas só isso não resolve. Senão você pega um maratonista e põe lá para correr na lateral direita e está tudo resolvido. O cara correu o jogo inteiro mais que os outros. Então, não é isso. Eu não conheço o atleta, é uma aposta, nós vamos precisar ver jogar para depois a gente analisar. Não é isso? Mas a gente já faz isso com um monte de bagre aí, cara. Exatamente. Que não tem passagem de seleção de coisa nenhuma, então. Né? Agora eu acho que o Cruzeiro, ok, investir em apostas, mas eu acho que principalmente para o ataque o Cruzeiro tem que trazer realidade. Pelo menos um jogador, pelo menos um nome que a gente possa falar. Que a gente possa falar que, olha, esse chega para fardar e para fazer a diferença e para ser protagonista. Vou fazer justiça à diretoria do Cruzeiro aqui, pelo menos na minha opinião. No ano passado, a gente está falando que a maioria foram apostas. Para mim, a diretoria do Cruzeiro trouxe um nome que eu acreditei muito que seria protagonista e que arrebentaria, que é um jogador que eu gosto muito, que eu vi jogar bastante, que é o Gilberto. Eu também. E aí não foi erro da diretoria do Cruzeiro, gente. Aí a gente tem que fazer justiça. Um jogador que veio com muita expectativa, que não funcionou, que não deu certo, que não se adaptou. Para mim, isso não tá na conta da diretoria do Cruzeiro, porque o nome do Gilberto em si, quando ele chegou, eu falei, opa, uma grande contratação do Cruzeiro. Se esse homem desembestar, como a gente fala lá no interior, desembestar, fazer gol aqui no Cruzeiro, vai cair como uma luva. Infelizmente não deu certo. Então acho que a exemplo do que aconteceu com o Gilberto, trazer um jogador que já é realidade, o Cruzeiro tem que investir agora em outra realidade para o setor de ataque. Ô Thiago, me fala do Bruno Rodrigues, eu quero ouvir o Thiago aqui sobre ele também. Então, HG, eu tô até tentando apurar sobre essa situação, tô tentando conversar com uma pessoa próxima à diretoria do Cruzeiro para tentar entender se o Cruzeiro conseguiu avançar pela permanência desse jogador, se a proposta do Inter de fato tá tão avançada como era dito pela imprensa gaúcha há pouco tempo. Mas até o momento eu não tive resposta. E a última vez que nós fizemos contato, foi ontem pela manhã, essa pessoa tinha me dito que nada tinha avançado. Que o Cruzeiro até estava tentando a manutenção do Bruno Rodrigues, conversando
sobre essa tentativa de manutenção, mas que até então nada tinha avançado. Mas estou tentando aqui apurar essa situação envolvendo o Bruno Rodrigues para saber se de fato ele sai ou fica no Cruzeiro para 2024, porque a diretoria já teve um tempo, né? Pelo menos aí pouco menos de uma semana ainda, mas já teve um tempo para tentar conversar e entender o que é necessário para a manutenção do Bruno Rodrigues, que para mim ela é primordial para a próxima temporada. Eu também acho que é primordial, como também, Thiago, primordiais são as permanências de Marlon, de William. Estou falando de jogadores que para mim são incontestáveis, né? Marlon e William, a permanência desses dois, a permanência do Bruno Rodrigues também acho de fundamental importância. Já não acho que a permanência do Wesley, que eu pensei também, assim como a Thaís, e eu também imaginei que o Gilberto fosse arrebentar aqui, eu achei que o Wesley fosse deitar aqui, e hoje eu já vejo que o Wesley é uma boa moeda de troca para o Cruzeiro fazer um bom negócio, colocá-lo num bom negócio, e eu queria te ouvir sobre esses nomes aí. Eu acho que a permanência do Bruno Rodrigues, ela se faz necessária porque é o melhor atacante que o Cruzeiro tem em 2023. A questão do Gilberto também, eu concordo com vocês, quando ele foi contratado, eu acho que a diretoria naquele momento fez uma boa contratação, mas o perfil da diretoria do Cruzeiro é em apostas, tanto nos jogadores quanto em seus treinadores, porque se a gente for olhar, a meu ver, dois nomes que o Cruzeiro trouxe como certo foi o Gilberto e o Rafael Cabral. Se você pegar todos os outros jogadores do plantel do Cruzeiro, campeão da Série B, e também desse plantel do Cruzeiro de 2023, a gente pode colocar aí que 80-85% dos jogadores são jogadores aí que foram uma aposta da diretoria. O próprio Arthur Gomes é um jogador que a gente não acompanhava tanto na Europa, né? Estava em Portugal. O Matheus Pereira, sinceramente, eu acompanho a Premier League, mas não me recordo dele na Premier League. A gente viu muito questão de cortes de Twitter, né, para ser bem sincero. Não, e quem falou falando de mim, pelo menos. E você acompanha, e muita gente, eu não acompanho como você, não me lembro, para mim é uma aposta, os caras, fizeram um meme, o caramba e tal, e ele foi jogar nas rodadas finais, que fisicamente ele melhorou e tal. Você acompanha e não lembrava. Os caras acham que tem um cara que é fanático com a Premier League, ele acha que ele é todo mundo. Justamente, eu acho que o perfil da diretoria do Cruzeiro é em apostas. Por isso que não me surpreende procurar um argelino. Também não o conheço, mas eu acho que o Ronaldo, ele, enquanto estiver no Cruzeiro... Não me surpreende, não, eu acho que surpreende. Um argelino não me surpreenderia buscar um chileno, um paraguaio, porque um argelino do outro lado do planeta. Você acha que na Argélia não nasce ninguém? Mas a diretoria do Cruzeiro buscou o Zé Ricardo na segunda divisão do Japão. Mas o Zé Ricardo tinha trabalhado com algumas pessoas aqui. Sim, mas assim, ninguém lembrava. Ninguém lembrava dele. O Slimane, assim, tem um currículozinho maior do que o nome de remédio. Tem passagem pela seleção. Maior que o nome de remédio aqui. E o nome de remédio, eu tô procurando o currículo dele aqui, já tem briga, viu? Opa, tem confusão. O que você achou aí? A primeira coisa que eu abri dele, do nome de remédio, é o Belfodil. Você toma 3 vezes ao dia, fica calminho. Você fica calminho. Mas eu acho que ele não é um caso desse aqui, não. Ele teve uma briga com a irmã dele, que gerou polícia. Belfodil. Ele foi acusado gerou briga em família, que virou... do outro canal, né? Casos de Família. Ele já participou do Casos de Família lá na... Esse é o veja! Elton Nelson Rubens. Mas tem que informar, porque... Claro que tem, pô! Porque quando tem umas coisas dessa, por exemplo, o Pedrinho, a gente falou dele aqui, quando teve um envolvimento de briga, no caso do Pedrinho foi briga com a namorada. Com a namorada. Né? Namorada. Foi algo que pesou também na contratação dele. Aí, às vezes, eu nem sei se isso deve, com certeza, o pessoal que está apurando do Cruzeiro teve uma briga com a irmã, uma briga pesada, que chegou, a polícia francesa tratou como tentativa de homicídio. Ô, louco! Tentativa de homicídio? Não é briga, não, porque teve estrangulamento. Essa briga aí tá um pouco diferente. Porque teve estrangulamento. A irmã dele de 15 anos, foi uma briga com a irmã dele de 15 anos. E depois a irmã dele tirou a queixa, falando que era uma briga normal entre irmãos. Então, esse é o Belfodil. Prazer, Belfodil. Jogou pelo Lyon nas divisões de base. Então assim, eu já nem sei se depois que o Cruzeiro apurar uma coisa dessa, se traria pra cá. Eu acho que tem mais perfil de outro clube daqui de Salve Nação Celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. O zagueiro Luciano Castan, um dos destaques do Cruzeiro na temporada, deixou a toca da Raposa. O defensor foi anunciado pelo Sport e assinou com o Leão até novembro de 2024.
Castan, que durante boa parte do Brasileirão atuou ao lado de Neres, voltará a disputar a Série B em 2024. O jogador de 34 anos veio do Guarani, numa negociação que envolveu o atacante Bruno José, que pertencia ao Cruzeiro e estava emprestado ao Bugre. Castan foi titular absoluto da zaga cruzeirense, que terminou o Brasileirão como a defesa menos vazada da competição. Foram 40 jogos com a camisa celeste e um gol marcado em toda a temporada. Dos 38 jogos do Brasileirão, Castan atuou em 36 oportunidades. O contrato de Luciano Castan com a Raposa vai até o final deste ano, mas possui a cláusula de renovação automática caso atingisse metas estipuladas para 2023. Após garantir a permanência na Série A e a classificação para a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro já trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada. Até o momento, o clube já contratou o zagueiro Zé Ivaldo, que veio do Atlético PR. E você, o que achou? Deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.